E uma boa noite a todos. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Projeto que trata da liberação de emendas para santas casas e hospitais filantrópicos é considerado constitucional. Governo defende valorização do Colégio Tiradentes, mas deputados questionam pontos da proposta. TV Assembleia inaugura central de transmissão em tempo real e fica ainda mais próxima da sociedade. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. A gente começa esta edição com os projetos aprovados na Comissão de Administração Pública nesta terça-feira. Uma das propostas viabiliza o pagamento de um adicional a servidores da Vigilância Sanitária Estadual. A repórter Maria Cláudia Barreto acompanhou a reunião e tem os detalhes. O projeto, de autoria do governador Romeu Zema, determina que o pagamento do prêmio de produtividade aos funcionários da Vigilância Sanitária estará condicionado exclusivamente aos resultados obtidos pelos servidores na avaliação de desempenho individual. Dessa forma, o pagamento do prêmio em 11 parcelas ficará desvinculado do chamado acordo de resultados. Com a votação, o projeto está pronto para voltar ao plenário em segundo turno. Também passou pela comissão um projeto que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar um terreno no bairro Santa Amália ao município de Carangola, na Zona da Mata. A área será transformada num espaço de convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça a proposta que permite repasses em ano eleitoral de recursos do orçamento destinados por meio de emendas das comissões. A medida vai beneficiar hospitais filantrópicos, santas casas e a Paz, entre outras instituições. A repórter Gisele Antonioli explica outros projetos que foram analisados nesta terça-feira. Duas propostas de lei de autoria do governador do estado renderam debates na Comissão de Constituição e Justiça. A presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, questionou a legalidade da proposta que muda regras para a contratação temporária de professores. Segundo ela, além de precarizar as condições de trabalho, o texto não estabelece os critérios para as contratações. Autoriza contratar com valores menores do que o vencimento básico hoje da rede estadual. Autoriza contratar funções de magistério desconhecendo a carreira e o cargo de professor da educação básica, é um outro exemplo. Limita e pune o diretor de escola, limita o mandato e acaba punindo o diretor de escola que não tem vínculo efetivo, que é eleito pela comunidade escolar. Não estou avançando nas questões de mérito, eu estou aqui atento às questões de constitucionalidade. Se o projeto tivesse eivado de um vício totalmente claro e eminente de inconstitucionalidade, nós não estaríamos colocando para que ele avançasse. Eu tenho certeza que nas comissões seguintes ele será objeto de um amplo e valoroso debate em relação a isso. Já o projeto que estabelece a relação de doenças incapacitantes que dão direito à isenção de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado recebeu críticas por excluir doenças que eram previstas na legislação anterior, como artrite reumatoide, fibrose cística e lúpus. Outros pontos questionados foram a retroatividade da isenção e a mudança nos requisitos exigidos. A CCJ também deu aval ao projeto sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, ao que prevê multa administrativa para quem invadir locais de culto ou impedir, perturbar cerimônias religiosas. E a proposta que altera a Constituição do Estado, permitindo repasses em ano eleitoral de recursos do orçamento destinados por meio das emendas das comissões da Assembleia a hospitais filantrópicos, santas casas, a Paz, asilos e vilas vicentinas. A alteração pretende dar às emendas de comissão o mesmo tratamento, mais ágil e menos burocrático, que já é aplicado no repasse dos recursos de emendas impositivas de parlamentares. Nós sabemos que a dificuldade financeira dos hospitais ela é imensa,
principalmente em se tratando-se em anos eleitorais. Por quê? O que dá sustentabilidade, principalmente em alguns hospitais, para fecharem os seus caixas financeiros de forma anual, são as emendas parlamentares. Então, eu vejo que é de suma importância a gente aprovar, ainda nesse segundo semestre, esse projeto de lei que escrevi em conjunto com o Arlen Santiago. São instituições que têm um recebimento mais direto, operam muitas vezes pelo SUS. Então, a gente não vê muito sentido nessa vedação para os anos eleitorais de instituições que contribuem de forma muito efetiva para a promoção da saúde no Estado e que tem boa parte do fluxo de caixa proveniente das emendas parlamentares. Outros projetos que agora seguem para a análise das comissões temáticas são o que regulamenta o comércio de produtos odontológicos de uso restrito, reforçando o controle e a fiscalização sobre rótulos e embalagens, e o que assegura a assistência odontológica a pacientes internados nas redes pública e privada de saúde do Estado, além da proposta que cria o selo Eco para empresas comprometidas com o combate à obesidade. 3 projetos que estavam na pauta desta reunião da manhã tiveram a apreciação adiada para o início desta noite. Isso ocorreu porque o relator distribuiu os relatórios em avulso, o que deu mais tempo para os integrantes da comissão analisarem os textos antes da votação. A gente vai agora até o plenário 4 da Assembleia, de onde fala o repórter Heitor Peixoto. Heitor, boa noite. Qual que é a situação aí de momento? Que projetos são esses? Boa noite, Joanita. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Reunião. Joanita, aqui no plenário 4 está acontecendo ainda os pareceres. 2 projetos já avançaram aqui na pauta. Na verdade, um deles foi retirado de pauta, a gente vai explicar. E agora o último projeto está sendo discutido, o parecer do projeto discutido neste momento. Vamos começar falando do que gerou mais polêmicas ao longo do dia. É o projeto número 406 de 2023 do Governo do Estado, Joanita. A finalidade dele é fortalecer o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O governo alega que quer atender a demanda dos colégios já existentes, são 30 colégios no estado, e fomentar a oferta de vagas nos colégios Tiradentes também aqui da Polícia Militar. Mais cedo, a deputada Beatriz Cerqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação aqui da Assembleia, ela apresentou uma série de discordâncias desse projeto. Ela pontuou que esse projeto está extinguindo mais de 6 mil cargos da educação básica, cargos aí de professor, especialista, também auxiliar de serviços e diretor de escola. Ela questionou, Joanita, de onde o governo está tirando esses cargos, quais escolas e quais comunidades escolares podem ser prejudicadas com essa medida. Ela lembrou ainda que um projeto similar a esse tramitou na legislatura passada e ali houve uma audiência pública com os mesmos questionamentos ao governo e eles não foram respondidos também no último período aqui na Assembleia. Ainda segundo a deputada, esse modelo do Colégio Tiradentes, que ela falou que não tem nada contra ele atende um público específico, são os dependentes de policiais e bombeiros do estado de Minas Gerais, normalmente. Então, ele não se trata de uma unidade básica universal de educação. Portanto, ele não deveria ganhar cargos a partir da extinção de cargos da educação básica universal, aquela que atende a todos os públicos aqui de Minas Gerais. E mais uma divergência, Joanita, também apresentada pela parlamentar, é que o projeto não vai passar pela Comissão de Educação, também pela natureza da matéria. Ela não passa, portanto, pela Comissão de Educação, em que ela é a presidenta e em que a oposição tem maioria aqui na casa. O deputado Sargento Rodrigues, na reunião de mais cedo, ele elogiou o modelo do Colégio Tiradentes, mas falou também de uma preocupação com essa extinção de cargos da rede básica universal aqui do estado de Minas Gerais. Então, ele diz que espera que essas questões sejam melhor esclarecidas durante a tramitação do projeto nas demais comissões aqui da Assembleia. Só que houve um requerimento apresentado aqui no início da reunião, também da deputada Beatriz Cerqueira, de retirada de pauta desse projeto. E num acordo ali, com a maioria governista aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de fato, o requerimento foi aprovado e o projeto foi retirado de pauta, fica para alguma próxima reunião da CCJ. Outros 2 projetos também do governador na pauta, Joanita. Um deles é o que ratifica o protocolo de intenções para a criação do COSUD, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. É uma agenda de cooperação entre os 7 estados dessas 2 regiões. Ele precisa ser ratificado, então, pela Assembleia para a participação do Estado nesse organismo. A gente teve 2 requerimentos também da oposição
de pedido de informações. Na verdade, o instrumento preciso se chama Baixar o Projeto em Diligência, que foi um pedido de mais informações do Estado, tanto pela CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, quanto da Advocacia Geral do Estado. Mais informações sobre esse consórcio, se o Estado vai ter gastos, se vai precisar de criar cargos para isso, só que esses requerimentos foram rejeitados. Lembrando, a base de governo tem maioria na comissão e na votação rejeitou os requerimentos, portanto, o parecer desse projeto foi sim aprovado. E neste momento, Joanita, está em discussão o último projeto da pauta, que é aquele que retoma a cobrança adicional de 2 pontos percentuais de ICMS sobre produtos considerados supérfluos. Essa cobrança, ela surgiu lá em 2011, ainda no governo de Antônio Anastasia. Ela vem sendo prorrogada ao longo de todos esses anos. O governo Pimentel renovou, o próprio governo Zema prorrogou essa cobrança, mas no fim do ano passado, aqui na Assembleia, não houve um acordo para a prorrogação dessa cobrança. Portanto, aí o governo espera criar essa majoração de ICMS para produtos supérfluos por 2 motivos. Primeiro, parte desse recurso vai para o Fundo de Erradicação da Miséria, portanto, ações de assistência social. Mas outra argumentação do governo, Joanita, é que o Estado de Minas Gerais perdeu cerca de 9 bilhões de reais com a desoneração de ICMS dos combustíveis, uma medida adotada ainda no governo de Jair Bolsonaro, e os estados, em geral, perderam muita arrecadação de ICMS. Então, parte dessa perda seria amortecida pela criação pelo retorno dessa cobrança do ICMS sobre supérfluos. A deputada Beatriz Cerqueira, neste momento, está discutindo esse parecer aqui na comissão e a gente aguarda o resultado, se o parecer de fato será aprovado aqui nos trabalhos ainda desta reunião. Volto no estúdio com você, Joanita. Obrigada, Heitor. Mais informações, o Heitor vai chamar a gente aqui para manter vocês todos bem informados sobre o que está acontecendo. E a paralisação dos professores da rede de ensino particular de Belo Horizonte, que começou nesta terça-feira, deve continuar pelo menos até a próxima segunda, quando uma nova assembleia vai decidir os rumos da categoria. Os trabalhadores fizeram uma passeata e se reuniram na sede do parlamento. Aproximadamente 2.000 professores ocuparam o hall da Assembleia. A deputada federal Duda Salaberry e uma comissão de estudantes de escolas particulares também participaram do encontro. Na Assembleia, que fizeram na semana passada, os professores rejeitaram a proposta do sindicato patronal, que sugeriu, entre outras mudanças, a alteração no período de férias e na isonomia salarial, o que possibilitaria 2 profissionais receberem salários diferentes pelo mesmo trabalho. Escolas e sindicatos estão se reunindo desde março em busca de um novo acordo e voltaram a negociar nesta terça-feira. O Sindicato dos Professores elaborou um documento em que reivindicam a preservação de alguns direitos, como a manutenção das férias no período previsto. Uma nova assembleia foi marcada para esta quarta para a entrega do documento. Enquanto isso, a paralisação continua. O que nós queremos? Nós queremos o que já tínhamos em 2019. Nós queremos a nossa convenção de 2019, que foi antes da pandemia. Durante a pandemia, essa categoria entendeu, fechou uma convenção emergencial, que acabou a pandemia, acabou a emergência. Se não vier nenhuma alteração na proposta, nós temos certeza que essa categoria está disposta a lutar até o final. Então, há possibilidade de greve, caso a proposta permaneça a mesma de retirada de direitos. O sindicato patronal deve se reunir nesta quarta para decidir se aceita ou não as reivindicações dos professores. Transparência e inovação. 2 compromissos que acompanham a TV Assembleia desde a sua criação foram reforçados nesta semana com a inauguração da nova central de transmissão em tempo real. Com ela, as atividades realizadas na sede do parlamento passam a ser transmitidas ao vivo, em Full HD e com câmeras robotizadas. Mais facilidade e qualidade para o cidadão acompanhar o trabalho das deputadas e dos deputados. Com um toque, o diretor de imagem muda a câmera. Todos os ângulos do que acontece nas reuniões e audiências agora saem desta central de transmissão em tempo real. Em cada um dos 7 controles, um diretor opera remotamente as câmeras de alta definição instaladas no plenário, plenarinhos 1, 2, 3 e 4, além dos auditórios SE, José Alencar e o Salão Nobre. Câmera 2 no ar. Está sendo necessário realmente estimular esse sistema de... Câmera 1 no ar.
Os diretores estão em contato direto com jornalistas da TV. Da redação, eles checam todas as informações que vão ao ar. A gente faz um trabalho de edição, verificar todos os dados que chegam antes que eles vão ao ar, ou seja, estabelecer o tema daquela reunião de audiência pública que está acontecendo, verificar os convidados, os nomes dos convidados, os cargos desses convidados e adequar tudo isso ao padrão da televisão, o tamanho que isso aparece como um crédito na TV. Então é um trabalho mais de precisão e no sentido de revisar todas as informações antes que elas vão ao ar, no sentido de evitar erros. A TV Assembleia foi a primeira emissora legislativa do país e foi ao ar em 1995 com a missão de dar transparência aos atos do poder legislativo e formar politicamente os cidadãos mineiros. Agora, com essa central, o acompanhamento será ao vivo e com toda a modernidade tecnológica disponível. Isso dá mais informação para as pessoas que podem não só acompanhar, mas interagir também com as comissões, com os parlamentares. Então, é um esforço para que a Assembleia se modernize cada vez mais, inove cada vez mais, mas principalmente aproxime a Assembleia das pessoas nos 4 cantos do Estado de Minas Gerais. A central faz parte do projeto para modernizar a infraestrutura tecnológica dos ambientes onde acontecem as reuniões e também atende ao direcionamento estratégico da Assembleia. Agora, além da qualidade, fica mais rápido distribuir as imagens do parlamento para a imprensa e usar as gravações como arquivo de memória institucional. Este controle atende também uma demanda dos parlamentares para cobertura instantânea de todas as atividades, com isonomia e da possibilidade de usar os vídeos pensando nas diversas formas de comunicação dos deputados com os eleitores. São todas câmeras Full HD, controladas remotamente, são câmeras de última geração e que vão permitir que a gente esteja ampliando a nossa capacidade de transmissão e fazendo a entrega com melhor qualidade para a própria emissora e para as redes sociais. Nós estamos implementando agora a entrega do sinal vertical, o 9:16, que é o formato mais conhecido do Instagram. Para que a distribuição do conteúdo seja entregue não só para a TV Assembleia, mas também para o portal, o YouTube e para os gabinetes dos deputados, foi preciso investir em tecnologia de ponta. A instalação das primeiras câmeras remotas começou em 2010 e agora ganha novo fôlego. Não tem como desassociar a TV de informática, Então, cada ambiente tem um servidor para que a gente consiga garantir performance e qualidade na distribuição das imagens. O presidente do Legislativo acompanhou líderes e deputados da mesa em uma visita à central. Os parlamentares entenderam o funcionamento de cada ambiente e viram como o trabalho deles será transmitido. Ganha todo mundo. O eleitor, aquele que assiste a TV Assembleia e que quer acompanhar as plataformas da Assembleia Legislativa, terá, a partir de agora, uma oportunidade em tempo real de acompanhar todos os deputados, especialmente aquele que uma determinada cidade, um bairro, uma comunidade quer acompanhar aquela determinada transmissão. Só não vai saber o que acontece aqui quem não quiser dedicar um pouquinho do seu tempo. Quem quiser dedicar vai saber o que está sendo discutido, votado, trabalhado nos mínimos detalhes na Assembleia, e isso é muito bom para o fortalecimento da democracia. Bacana, né? E a gente vai agora para o Plenarinho 4, onde o repórter Heitor Peixoto volta a falar com a gente e tem mais informações. Heitor, bem-vindo de volta aqui a essa edição. Você tem novidades para a gente, né? Temos sim, Joanita. Quando eu entrei há pouco, eu falei que a deputada Beatriz Cerqueira estava discutindo o parecer aqui na comissão, mas durante aí as nossas reportagens, a discussão foi encerrada, o parecer foi votado e foi aprovado. Portanto, esse projeto que retoma essa cobrança de 2 pontos percentuais de ICMS sobre produtos considerados supérfluos, tem condição de avançar na casa. Lembrando que é só a primeira comissão, a de Constituição e Justiça, que apura apenas as questões constitucionais e legais do projeto. O mérito dessa iniciativa vai ser discutido mais à frente, especialmente na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada ponderou aqui discordância com relação a algumas cobranças de itens considerados supérfluos. Ela citou alguns deles, ração para pet, celulares, e aí discordando desses produtos serem considerados supérfluos. Mas, enfim, o projeto avançou com a maioria que o governo tem aqui na comissão e agora pode
tramitar nas demais comissões e também no plenário em primeiro turno. Então, a situação aqui na CCJ foi essa, Joanita, 2 projetos do governo avançando e aquele sobre o Colégio Tiradentes foi, a princípio, por enquanto, retirado de pauta, volta em reuniões posteriores da CCJ. Volto contigo. Muito obrigada, Heitor, pelas suas informações. Bom, e o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quarta-feira com mais uma edição inédita. E eu lembro para você que outras notícias sobre o Parlamento, também conteúdos da TV, é só acessar almg.gov.br. Você pode também interagir com a gente pelo Twitter. E amanhã eu espero você. Uma boa noite